Que nós vamos ministrar tem como título Armas que destravam sua conquista, jejum e oração. De forma que eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 6 e 7. Gênesis, capítulo 3, verso 6 e 7. Amém? Diz a palavra: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aleluia. Senta aí, amados de Deus. Esse texto de Gênesis, ele vem para mostrar algumas coisas interessantes para nós. A Bíblia que você tem na mão, ou que você abre dentro aí de um aplicativo no seu smart, ela foi compilada, ela foi construída, não de uma forma só cronológica, mas de uma forma que você tivesse entendimento dos fatos, das maneiras como Deus estabeleceu todas as coisas. Alguns historiadores mostram que um dos livros mais antigos da Bíblia é Jó. Mas a gente percebe que a Bíblia ela começa a partir de Gênesis, o início, não é? Onde começa. E lá ele, de uma forma que organizaram para que eu e você tivesse compreensão, eles mostram a criação, a origem de todas as coisas. O livro de Gênesis, a gente vê Deus criando todas as coisas. Ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria o mar, os répteis, as aves, os animais marinhos, os terrestres, não é? Ele começa a criar cada coisa, ele cria as fruteiras, e eu fico imaginando o Éden, irmãos. Qual é a fruta que você mais gosta aí? Hã? Eita, o pessoal não gosta de fruta? Não, isso não é fruta não, disseram ali quiabo, não. Jaca, né? Melancia, pinha, pera, caqui, né? Eita, tinha tudo lá. Era fruta demais, irmãos. Lá no Éden está tudo construído, tudo organizado. Rio, é uma bênção o jardim do Éden. Deus cria todas as coisas e ele percebe que aquilo precisava ser ordenado por alguém. E daí ele cria o homem. E ele dá poder ao homem para dar nome às coisas, para organizar, para governar. Do homem, ele percebe que o homem sozinho, ele não ia dar conta das coisas. O homem sozinho não ia resolver, então ele traz uma super ajuda. Ele diz, eu vou trazer alguém para completar você, alguém inteligente, alguém bonito, alguém que vai fazer o teu dia melhor. Então ele cria ali a mulher, e o homem e a mulher estão no Éden. Só que, enquanto o homem e a mulher estão lá, Deus toda tarde vem para lá, e Deus é uma visita, é alguém que a gente quer perto, né? Então o homem e a mulher tinham uma intimidade. Imagina todo o final da tarde, irmã Nalva, Deus lá tomando um café com a senhora, toda tarde ele está ali e conversa. Então toda tarde no jardim, ou todo dia no jardim, Deus passeava com o homem, Deus conversava com ele, Deus conversava com a mulher que lá estava. Mas um dia, eles receberam lá no jardim uma visita não muito boa. Eles receberam uma visita maligna, uma visita ruim, uma visita daquelas que quando chega tudo vira meio de cabeça para baixo.
E esta visita veio com uma conversa muito bonita, e Adão e Eva começaram a dar voz, começaram a dar força, começaram a criar dentro de si um ânimo para as suas paixões e para os seus desejos, que a partir depois do seu ato, vão ser chamados por nós, pela palavra de Deus, como desejos carnais. A Bíblia narra, e nós lemos ainda agora, começa a história da queda. A queda do homem, lá em Gênesis, no Antigo Testamento, ela tem um contexto. Esse homem perfeito, esta mulher perfeita, porque Adão e Eva eram perfeitos. Agora, quando eles dão ouvido àquela voz e tomam as suas paixões e desejos, eles que eram sem pecados, agora, dentro do paraíso, começam a viver algo chamado pecado. E a gente, quando olha para esse texto, a gente percebe que a serpente, ela vem com a proposta. E a proposta dela vem pelo comer. Comer é bom, né? Quantos gostam de comer? Eu gosto de comer. Eu gosto. Dia de domingo, às vezes, o pessoal sai daqui, vai lá para a pizzaria de Alexandre Inácio, e é de cana de ferro, e eu gosto. E recomendo. E tem um yakisoba lá, irmão, negócio do céu, viu? Quem não comeu, agende, porque o negócio é bom. Então, é muito gostoso comer. Aliás, obrigado pela cesta. Cesta de frutas deliciosas que ganhei no dia do pastor. Ela está na bênção, né? Rendendo. Glória a Deus. A proposta foi comer do fruto da árvore proibida, o que resultou na sua desobediência a Deus. E toda vez que a gente desobedece a partir de Adão, nós vamos sofrer consequência. Adão, nesta sua desobediência, é chamado como o pecado original. A partir deles, todos nós pecamos. Todos nós entramos num caminho de desobediência. Eu estou trazendo isso de uma forma bem didática, para que você possa entender aonde entra jejum nessa história. Aonde ele entra como uma arma. A queda trouxe consequências, diversas consequências para Adão e para Eva, e também para mim e para você. Diga para alguém aí, para você também. A primeira foi perda da inocência e do paraíso. Adão e Eva saíram do paraíso e ele perdeu a inocência. Não sei se você percebe que nos dias atuais, as pessoas, quando falam com outra, se tem alguma palavra, aquela palavra às vezes leva duplo ou triplo sentido. As pessoas já começam a esperar do outro a maldade, já começam a esperar do outro que vai dar errado, porque perdeu aquilo que é chamado de inocência. Eles foram expulsos, irmãos, do Éden, e tiveram que viver num mundo marcado. Marcado agora pelo quê? Pela dor. O que não existia antes, agora existe dor. Eles agora estão num mundo marcado pelo quê? Pelo sofrimento, morte. Eles começaram a sofrer algumas coisas. Por quê? Porque foi introduzido na vida deles algo chamado pecado. A queda, quando a gente olha para a palavra, ela é vista como ponto de partida para o pecado, ou seja, para a corrupção da humanidade. O homem passou a ser corrupto, passou a ser corrompido. Ele perdeu a consciência e ganhou uma outra consciência. Que consciência? Consciência do mal. Agora ele começa a pensar no que é mal. Agora ele começa a ver algumas coisas. Quando Adão e Eva comeu do fruto, primeira coisa, ele olhou para Eva e disse: oxê, tu estás nua. Eu estou vendo que tu está nu. Eles já começaram a ter uma outra consciência.
Daquilo que era bom já não ficou tão bom. A existência do mal, da imperfeição, passou agora a habitar o coração deles. E com isso, a queda começou a distanciar eles de Deus. Perceba que quando eles caem, a Bíblia diz que Deus veio caminhar na tarde. E eles fizeram o quê? Se esconderam de Deus. Eles começaram a ver a sua imperfeição e começaram a se distanciar de Deus. Agora a sua vontade começava a criar distância dele com Deus. Agora a intimidade, o prazer, sabe, o estar junto, do coração bater perto, o pecado foi distanciando. E aí o coração foi abrindo alguns espaços que começaram a trazer eu ser preenchido, melhor dizendo, com algumas coisas, tipo prazeres, desejos desenfreados, que a gente chama de carne. A Bíblia chama de carne. Logo a gente percebe que carne, frequentemente, é usado como um símbolo, um sentido, referindo-se à minha e à tua natureza pecaminosa, vontade do meu ego, ou seja, oposição ao Espírito e contra a influência do Espírito Santo. Alguns conceitos sobre carne, eu coloquei um aqui. Carne pode ser interpretada como a parte de nós que é dominada pela natureza pecaminosa, inclinação aos desejos e afastamento de Deus. A minha carne, a tua carne, ela sempre está longe de Deus, ela é inimiga de Deus. Eu não estou falando agora do corpo humano, ok? Porque foi criado por Deus. Eu estou falando carne no outro sentido, no sentido espiritual. Ou seja, ela é oposição ao Espírito. A Bíblia usa carne para se referir à parte de nós que se opõe ao Espírito. É a parte que tem tendência ao pecado, ao domínio, aos desejos. A Bíblia ensina que existe uma luta interior. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Ou seja, a carne vai contra os princípios divinos. O apóstolo Paulo, falando muito sobre isso, aliás, Paulo foi um dos que mais expressou, sobre estas coisas. Paulo fala a respeito do homem carnal. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus. Parece que tem uma fenda, parece que não consegue, sabe? O logaritmo dele não consegue entender o que ele está, as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem carnal não tem como, porque ela é espiritual, porque a carne é corrupta, porque a carne é destrutiva, porque a carne habita a força do pecado. Nesse mesmo texto, pulando alguns versículos, saindo do versículo 14, indo para o 16, de Gálatas 5, Paulo diz assim, Paulo vai dizer em Gálatas 5,17, antes eu li 1 Coríntios 2,14, Paulo diz assim: por isto digo, vivo pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Viva pelo Espírito. Precisamos viver pelo Espírito, porque nós entregamos a vida a Jesus. Quem entregou a vida a Jesus aqui? Amém? Então tem que viver pelo Espírito. Aí veja só, versículo 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, porque a carne deseja uma coisa, o Espírito deseja outra. Aí no versículo 19 ao 21 ele diz, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade, olha como a carne... Olha os frutos que ela produz, as obras dela. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem,
idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou os que advirto, como antes já o adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Daí porque Coríntios 15 diz que a gente vai receber um corpo glorificado, né? A nossa carnalidade, ela é terrível. Eu queria que você começasse já a interagir comigo. Você gosta de assistir filme? Série, alguma coisa, né? Tem umas séries aí que o pessoal gosta. Geralmente, quando você está assistindo um filme, uma série, tem aquela cena que você vai entrando nela. Você vai se identificando com o personagem. E daqui a pouco, você está com raiva de alguém dentro da série. Você já assistiu alguma reportagem? E a reportagem criminal de alguém que fez uma maldade com o idoso, com a criança, com a família, com a mulher. O sentimento que você tem qual é? Aí eu no quarto com ele, 5 minutos. Me dá uma torga, me bota lá. Não é assim? A gente fica, mesmo a gente sendo crente, a gente quer matar, esquartejar, não é? Mandar para o inferno, né? Mesmo a gente sendo crente, como é o nome disso? Carne. A nossa natureza pecaminosa, ela vai nos fazer a gente se irritar com isso e querer a maldade para o outro. Isto é chamado de poder da carne, é os desejos, são as paixões humanas danificadas que a gente tem no coração. E aí, pensando nisso, é que o Senhor Jesus pensou em me aproximar, em te aproximar dele. Ele percebeu que a natureza caída do homem faz com que ele se distancie. Então, como ele traria o homem de volta a essa intimidade? Como ele fazia que o homem e a mulher buscassem viver em santidade? Então, ele estabeleceu algumas ferramentas que a gente vai estar falando nessas quartas-feiras aqui. Cada que você vir, você vai ver a gente falar isso. Essas armas poderosas contra esse poder das trevas, contra essa vontade humana que Deus estabeleceu. Uma delas se chama jejum. Jejum é uma arma que Deus estabeleceu. Uma arma pouco usada, mas muito eficiente. Sem querer identificar você. Você faz jejum com frequência ou com pouca frequência? Ou nunca fez? Quando você olha, você vai perceber que ela é uma arma que ela é pouco usada. Ela é pouco usada porque também tem pouco entendimento. Algumas pessoas dizem porque eu sofro muito quando eu faço jejum. Então a gente vai tentar aprender a fazer jejum sem sofrer. Amém? Vai ficar legal. Né? Vai ficar legal. Então vamos lá. A Bíblia diz, e o primeiro relato, não é, de jejum que eu conheço, Alexandre, eu acho que é o primeiro da Bíblia, é Moisés. A Bíblia diz que Moisés, não, se eu forçar, vai ser Adão. Porque Deus disse, não coma, né, desta árvore. Jejum aí desta árvore. Mas o primeiro relato de jejum, tendo uma abstinência completa de comida, é Moisés. Aliás, Moisés é o jejum mais extraordinário da Bíblia. É algo sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque, segundo a ciência, como é que eu poderia dizer? O homem consegue, Dani, viver aí 3 dias sem comer e sem beber. Sem água, depois de 3 dias já começa a situação ficar difícil. Moisés passou 40 dias.
Este homem, Deus o chamou para libertar o povo do Egito. E Deus usou Moisés de uma forma extraordinária. Você concorda comigo? Foi maravilhoso. Agora, quando Moisés sai de lá, Deus chama ele para o monte, ele vai para o monte. E o que ele faz no monte? Ele vai jejuar e orar. Esse homem viu as 10 pragas, Deus usou ele viu sarça, mas agora ele vai direcionar as pessoas no caminho. Então ele procura viver uma sensibilidade diante de Deus, irmãos. Porque o jejum nos deixa sensível diante de Deus. Ele nos deixa verdadeiramente com um canal. Eu gosto quando Alexandre, a gente está conversando, e às vezes muita gente falando, peraí, meu irmão, a Rádio Guarani vai falar, né? Então faz um canal, você consegue ouvir e você consegue falar. Deus, através do jejum, estava dando uma sensibilidade ao homem, para que o homem pudesse ouvir a voz de Deus. E Moisés passou 40 dias, 40 noites, ali ouvindo de Deus. Nesses estudos nós vamos ver sobre jejum de 40 dias, jejum de 21 dias, jejum de 7 dias, jejum de 3 dias, jejum de 1 dia. O que cada jejum determina, para que área, o que foi feito, o que a Bíblia fala sobre isso, nós vamos ver mais adiante. Mas o que é interessante aqui, é que esse homem ia começar seu ministério, ele ia começar seu caminho de deserto, ele ia começar a conduzir um povo difícil. E ele precisou buscar uma sensibilidade. Ele precisou estar diante de Deus. Ele precisou ouvir a direção, o entendimento que Deus tinha, o coração de Deus, para ele e para a humanidade. E isto ele começa usando uma arma chamada jejum. Quando Jesus está falando para o povo e os discípulos pedem a ele para ensinar a orar, você lembra que nesse texto, Jesus fala das esmolas, quando você for dar, não toca sino, não faz essas coisas todas. Ele fala da oração, quando for orar, vai no teu quarto em secreto. E no mesmo texto de Mateus 6, né, ele fala da oração sacerdotal. E depois ele explica a respeito quando. Ele diz, quando fores orar, jejuar, melhor dizendo. Ele não diz assim, se um dia, se você um dia puder. Não, quando. Ou seja, ele não diz o tempo, ele não diz o dia, mas ele diz que é preciso. A gente precisa jejuar. 3 coisas que ele fala que é importante. Abençoar pessoas, dar esmola. A esmola aqui não é no sentido de, simplesmente como a gente tem no sentido hoje de esmoléu, mas é ajudar. É você, sabe, eu vou trazer uma palavra para você entender, é você ser um missionário daquele que está no campo, ou abençoar pessoas, contribuir, é o pão nosso, sabe? É você sempre abençoar alguém. Entender que agora é o pão nosso de cada dia. O pão nosso, ele já não é só meu, ele é nosso. Então eu tenho que repartir com alguém, eu tenho que cuidar de alguém. O que eu ganho é para o meu sustento, mas também para eu abençoar. Ele fala sobre isso, como ele fala também da oração. Eu preciso orar por mim e orar pelo outro. Mas eu também preciso jejuar. E ele traz isso como algo muito forte. Então, por que precisamos jejuar? Em primeiro lugar, porque jejum é uma arma de guerra que destrava as nossas conquistas. Quantos querem conquistar em áreas que ainda não conquistaram? Diga amém. Amém, eu também quero. Às vezes, irmãos, a gente não conquista porque a gente não entende. Mateus capítulo 17. Esse texto vocês conhecem, né? Jesus, chamando os discípulos, por causa de uma situação que aconteceu de alguém endemoniado, ele diz assim, mas esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Eu demorei muito para entender esse texto, até que eu vi uma explicação médica.
E quando eu vi uma explicação médica falando sobre o jejum, o que acontece, eu assisti uma série na televisão, né? E quando eu assisti essa série na televisão, aí eu vi e entendi que a pessoa consegue passar o jejum. E eu comecei a perceber o que eles estavam falando. Eu não lembro os termos técnicos, mas, indiferente do que muita gente diz, jejum não te adoece da forma como você pensa. Por sinal, alguns médicos recomendam. Eu vou falar isso no final. Ok? Mas vamos continuar. Mateus diz, mas esta casta de demônio não se expulsa senão por oração e jejum. Irmãos, a gente vive cada dia batalhas intensas. Seja ela no mundo físico, emocional ou espiritual. E se a gente tem essas batalhas, nós precisamos de uma arma para a batalha. Nós precisamos guerrear, nós precisamos lutar, nos defender, atacar também, não é? Alguém já disse que uma das grandes defesas é o ataque. Então, o jejum, ele vem como esta arma. Você talvez já se pegou orando por algo. Você já se pegou lutando com palavras. Palavras positivas, com ações. Já se pegou a ciência. Já tentou resolver de algumas coisas, algumas áreas da tua vida emocional que você está ligada, mas parece que não avançou. E por que não avançou? A Bíblia nos revela um recurso poderoso para que eu e você possa avançar. Jejum. Porque jejum é a negligência do eu. Porque jejum é eu negligenciando minha carne. E a partir dali, quando a minha carne já não sentir mais necessidade do alimento, e acontece no jejum, a gente começa a caminhar mais para frente. Quando você faz um jejum prolongado, agora é claro, não é uma coisa que não é da noite para o dia. Eu lembro, eu acho que talvez alguns aqui já fizeram. Eu lembro que até que fez. Quando eu fazia parte da Ágape, teve um período que o pastor fez o desafio da gente fazer 7 dias de jejum. Eu fiz. Depois ele lançou 21 dias. E eu fiz. A dificuldade só são os 3 primeiros. No quarto, mais ou menos. Depois do quarto, você não tem mais fome. E você continua. E você vai. Mas lá para o final eu vou falar como a gente consegue. Amém? Então, vamos lá, irmãos. Jejum é uma arma. Agora, não é uma arma para dieta. Embora hoje as pessoas também usam para dieta. Já viu, né? Que tem dietas aí, intermitente e tal, de jejum, e você faz. Não, mas o jejum bíblico, ele não é uma arma para dieta, ele é uma arma espiritual. É uma chave, irmãos. Que quando a gente gira, ela é poderosa para abrir portas, né? Ela é poderosa para calar o inferno, para calar a nossa carne. Por isso que Jesus mesmo disse, essa casta não sai senão com jejum e oração. Quando eu e você jejuma, por propósito, quando o povo de Deus começa a ter propósito, alinhar o coração, a palavra de Deus, portas vão se abrir. Você vai perceber que quando você fizer isso, os inimigos da tua vida, daquela área, serão vencidos. Você vai começar a perceber que Deus vai passando por você e te dando vitória em cada área. Quer ver isso? Eu poderia dar aqui 2 exemplos. Eu quero falar um e citar mais o outro. Nínive. Jonas chega lá. E por causa do jejum de um povo, não houve um massacre. Uma cidade foi poupada. Mas a Bíblia também conta a história de uma mulher linda, Esther. E no capítulo 4 diz que Esther está diante do rei. E Ramã
quer destruir todos os judeus por causa do tio dela, Mardoqueu, Mordecai, como você queira. E ele vai matar todo mundo, porque tem um decreto. Mas ele chama Esther e diz: Esther, você tem que ir diante do rei. Ela disse: não é meu dia, não é meu tempo, ele não me chamou, é ele que chama. Ele disse: não, mas não pensa porque tu está no palácio que tu vai ser poupada, porque vai matar todos os judeus. E ela diz: então faz o seguinte, versículo 16: coloca toda a cidade de Suzã para jejuar por 3 dias, sem comer, sem beber. Jejum total. Eu, as concubinas, todo mundo aqui também vai jejuar. E assim aconteceu. Diz o versículo 16 e 17. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Olha como o jejum abre portas. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Essa é uma história fantástica, porque a rainha vai lá no rei, por causa de um decreto que está lá, e ela bota toda uma cidade a jejuar. E este jejum que ela faz, irmãos, ele é poderoso, porque ele representa uma demonstração de confiança, de fé, de esperança numa intervenção divina. Quando você jejua neste propósito, quando você confia, quando você coloca a sua fé em Deus, quando você coloca a sua esperança em Deus, algo acontece. É diferente de Mateus 6, porque você vai ver em Mateus 6, Jesus, e meio que contra, não é o jejum, mas é a forma. Pessoa que jejuma, sabe, posso não. Fica meio com cara de doente, é porque eu estou de jejum, querendo mostrar uma santidade aparente. Não, eu não posso dizer porque eu estou de jejum. Você sabia que durante muito tempo a igreja acreditou nisso? Porque a gente interpretou errado o texto. Eu vi Subirá falar sobre isso, eu disse: não é que é verdade. Porque quando a gente está em jejum, porque o texto diz, né? Que ninguém saiba, né? Aí você, tá certo. Ninguém é para saber que você está em jejum. E como é que Jesus passou 40 dias de jejum e a gente sabe? Só tinha ele no deserto. Se promoveu, né, Jesus? Oh, Jesus contou para alguém. E Mateus escreveu. Então a gente vai perceber que o que Jesus está falando é essa aparência, essa santidade que não é santidade. Mas quando eu jejum, demonstrando a minha confiança em Deus, minha fé, minha esperança, irmãos, a intervenção divina vem. Quer ver uma coisa? Congresso, conferência, encontro. Por que é tão extraordinário? Porque a gente deposita tudo diante do Senhor. O jejum vai lá. E aí ele antecede as grandes conquistas. Esther jejuou, a cidade jejuou e Deus deu a conquista. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, levanta todo mundo para jejuar. Irmãos, uma pessoa jejuando é poder dos céus, ou não? Porque Paulo orou, jejuou, olha o que aconteceu. Uma pessoa jejuando já faz. Imagina, olha para alguém aí e diz assim: uma pessoa jejuando, hein? Aí muda agora e diz assim: você jejuando, hein? Agora diz assim para ela: imagina a igreja toda. A gente ia ver muitas mudanças acontecer. A gente ia ver muitas coisas mudarem. A Esther era uma mulher bonita. Bela. Sabe,
daquela mulher que para o trânsito, daquele cara que para o trânsito, porque as mulheres que estão aqui vai dizer que quando o cara é bonito não olha. Olha. Te preocupa não, marido. Ela te ama. Mas olha. Porque a gente olha o que é bonito. Esther era uma mulher bonita. E todo mundo sabia, porque a Bíblia diz que ela era linda. E quando o rei olhou para Esther, ficou gago. Ficou meio trêmulo. Disse, eu dou logo metade do meu reino. Bonita ela, mas ela percebeu, ela entendia que não era só a boniteza dela que resolvia. Não é só a minha e a tua inteligência, não é a minha e a tua habilidade, não é os nossos dotes que vão resolver. A gente precisa de algo a mais. A gente precisa do sobrenatural. Porque é o sobrenatural que governa, é o sobrenatural que abre as portas. O jejum é o sobrenatural de Deus. Abriu as portas do palácio e impediu um genocídio, irmãos. Jejum. Tira a igreja da terra para você ver no outro dia o que acontece. É a igreja orando, é a igreja jejuando, que Deus faz milagres. Porque o jejum, ele vai nos tirar do centro da vontade e vai trazer Deus para o centro da vontade. Então, jejum é uma arma poderosa de Deus para a sua conquista. Amém? Antes de qualquer decisão que você vai tomar importante, começa a criar a cultura do jejum. Começa a jejuar. Antes das conquistas, das coisas que estão travadas, porque tem coisa que é travada na nossa vida emocional, é ou não? Tem coisa que é travada na nossa vida financeira, e a gente está pedindo ajuda, a gente está olhando bolsas de valores, a gente está olhando onde é que a gente vai investir, qual coisa que a gente vai abrir, eu vou orar por isso, eu vou orar por aquilo, pede conselho, não é? Não é errado, dependendo com quem você vai ter esse conselho, não é? Pede conselho, procura ciência, faz de tudo, mas esquece de ativar uma arma poderosa, jejum. Quando você jejuar, você vai ver Deus abrindo portas. Se você jejuar antes, você vai ter essa sensibilidade para entender que ação você vai tomar, né? Você vai perceber que áreas da sua vida vai destravar. Seja ela profissional, né? Seja ela financeira, seja ela familiar. Você vai ver porque você conseguiu jejuar, ou seja, consagrou. Jejum é consagrar. Você pode jejuar por 2 motivos. Você pode jejuar pelo um pecado que já cometeu, pelo um erro que você fez, dizendo, Deus, me livra e eu não quero mais fazer isso. Ou você pode jejuar consagrando. Senhor, eu estou me santificando para não cair. A segunda opção é melhor. Então, o interessante é a gente jejuar, porque a gente vai ter o favor de Deus liberado para nós. É claro que o jejum vem junto com oração, né? Mas mais para frente a gente fala sobre isso. A gente muitas vezes não usa essa arma poderosa chamada jejum. Muitas pessoas que usam de forma errada. Eu vou dar alguns exemplos. Alguns usam para serem mais espirituais. Outros usam por penitência. Né? Eu vou matar aqui agora só a minha carne. Aí perceba, não sei se já aconteceu com você, se aconteceu, tenta segurar o riso. Ou misericórdia. Né? Vou jejuar, aí vou pular uma refeição, por exemplo. Eu não vou almoçar, aí não almoça. Aí na janta, ó o Monte Sinai. Né? Vou comer agora valendo. Ou eu vou começar um jejum segunda-feira. Então, domingo, manda mais, manda mais. Isso é uma maneira errada. Você está
sabe, inflamando o seu corpo. Você está criando problemas. É por isso que quando você vai jejuar, você sente fome. As toxinas querendo sair, começa a te dar fome. A gente vai ver isso um pouquinho para lá para frente. Então, alguns pensam, eu vou fazer porque eu estou gordinho. Aí uma dieta. Outros, para a sua vanglória. Então, são maneiras erradas de jejuar. A gente precisa jejuar porque a gente está dependendo de Deus, com fé e com esperança. Amém? Segundo, jejum, ela é uma arma poderosa. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, irmãos. As fortalezas caem, né? O jejum é uma arma invisível, a gente não vê, mas o impacto é visível. A gente percebe o impacto, a gente percebe o que Deus faz. É um recurso de Deus para destruir fortalezas, para derrubar muralhas, para quebrar resistência. É o jejum. Quando a gente começa a jejuar, os demônios, corre, bate em retirada, né? Porque a gente começa a ter discernimento espiritual. Mateus, capítulo 17, versículo 21 diz: Jesus afirma que certos níveis de opressões, a gente leu isso, né? Espirituais, só são vencidas com jejum e oração. Então, o que é que isso quer dizer? Há situações na vida que não serão vencidas com discurso. E às vezes a gente diz, Senhor, vem, faz, mas a gente, é só um discurso. A gente precisa ter esse discernimento e quebrar a força humana. E o jejum e a oração rompe e nos dá esses níveis de guerra. Amém? Em terceiro lugar, o jejum nos conecta a uma autoridade de Deus. Ele nos dá essa autoridade. Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, fala de Paulo e Barnabé. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separem a Barnabé e a Saulo. No Espírito Santo, eles entenderam e perceberam isso. Ou seja, quando a gente jejua, o Espírito Santo fala, irmãos. A gente cantou ainda agora, né? Fala, Senhor, eu preciso ouvir, né? Quando a gente começa a jejuar, o Espírito Santo fala. Ele dá direção, ele diz, por ali, por aqui. Filho, não faz essa aliança não. Filha, não vai por esse caminho não. Ele começa a dar direção. Sabe, ele muda um ambiente. O jejum faz isso. Sabe, ele começa a nos dar a missão certa. Quem jejuma anda na direção certa. Porque tem o poder da revelação de Deus. Deus começa a revelar o coração. Quantos querem receber da revelação dos pais? Amém. Glória a Deus. Já tem gente dizendo, Senhor, me prepara para o jejum. Glória a Deus. Amém? Então é isso que faz. Ele nos coloca essa sensibilidade. Sensível, né? Você fica sensível. Sabe quando você... só para lembrar o que é sensibilidade nesse sentido, você está à tarde na varanda, ou na esquina, ou em algum lugar, e bate aquele vento friozinho. Você chega a ficar arrepiado. Eita! Sensível. Né? Quando o esposo chega elogiando a esposa, né, dá aquele beijo no cangote, só os casados podem, viu? Sensibilidade. Sensível. A gente fica sensível a ouvir a voz de Deus e a gente agora age com autoridade. A gente tem autoridade, por isso que ele falou sobre os demônios.
Porque a gente passa a ter autoridade no Espírito, porque agora a gente sabe que a nossa carne, ela está submissa à vontade de Deus. Então a gente começa a ter a direção de Deus. A gente começa a perceber que a gente está cada vez mais próximo. Quer dar passos próximos de Deus? Jejum é um caminho. Quer que Deus libere bênção para a sua vida? Jejum é um caminho. Eu não estou dizendo que ele é o caminho, viu? Ele é um caminho. Aquilo que está preso pode estar preso e ser liberto, ser manifesto através do jejum. Faça um jejum com propósito diante de Deus. Agora, também não vai, o pastor falou ali agora, eita, eu estou aqui, eu vou fazer 40 dias. Calma, irmãos. Pega a direção do Espírito. Vai devagar aí. Porque talvez você não vai conseguir e ainda vai ter um problema de saúde. É preciso que a gente perceba que a gente também tem algumas limitações e algumas coisas são treinamentos. Para que a gente chegue lá, né? O que eu entendo é que Deus está nos chamando para uma guerra, todo dia. E para a guerra é bom a gente ir com armas eficientes. E as armas espirituais, elas são poderosas em Deus. Ela nos dá essa eficiência, não é? Para a guerra que a gente passa. E a gente passa, irmãos, eu não sei você, mas eu passo por grandes guerras carnais. O apóstolo Paulo disse que o que eu quero fazer de bom eu não faço. E o que é mal está diante de mim, aí eu acabo indo. São guerras carnais. E a gente precisa vencer ela, porque a gente é de Jesus. A gente já entregou a vida a Jesus. A gente serve a Jesus. A gente quer ser instrumento de Jesus. Então a gente precisa buscar cada dia mais intimidade com Jesus. Não dá para viver na intimidade do outro. Não dá para viver dizendo, aquela mulher, menino, fulana, rapaz, aquilo é que é uma mulher de Deus. Menino, se ela tiver piolho, os piolhos dela falam em língua. Não, não dá, irmãos. A gente tem que viver a nossa intimidade com Deus. A gente precisa usar o jejum, mas usar para um propósito. Que propósito? Para destravar as conquistas que Deus tem para nós. Para viver uma intimidade com Ele. Porque quem jejuma, jejuma para estar mais próximo de Deus. As outras coisas vêm a reboque. Mas é porque eu quero ter uma intimidade com o Senhor. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Neste momento. Aleluia. Eu quero